Olá, meu nome é Beatriz Veloso, sou professora de Geografia e a nossa conversa de hoje é sobre teorias demográficas. Atualmente existem cerca de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Com essa grande concentração de pessoas, é normal pensar se a quantidade de recursos naturais existentes dará conta de satisfazer todas as nossas necessidades. É pensando nessa ideia que algumas teorias demográficas começam a ser desenvolvidas. A primeira delas foi desenvolvida no século XVIII por Thomas Robert Malthus, o pai da demografia. Malthus era um economista e também era pastor anglicano. Em um dos seus estudos chamado O Ensaio do Princípio da População, Malthus afirma que o crescimento da população se dará de uma maneira mais acelerada do que o crescimento dos alimentos. Em termos matemáticos, a população cresceria em PG, enquanto os alimentos cresceriam em PA, num ritmo mais devagar. Levando em consideração o contexto histórico no qual essa teoria é desenvolvida, a gente percebe que a Inglaterra estava vivenciando um processo de primeira revolução industrial, durante meados do século XVIII. Malthus vivia numa época em que o processo de êxodo rural havia sido intensificado devido ao cercamento dos campos. Isso fez com que houvesse uma grande concentração populacional nos centros urbanos. Isso fez com que ele começasse a ficar desesperado e a pensar, como que a gente vai conseguir alimentar esse tanto de gente? Esse fato, atrelado à sua inclinação religiosa, fez com que uma série de propostas fossem desenvolvidas para solucionar o problema. A base dessa teoria foi a defesa do controle moral da população, ou seja, só tenha filhos se você tiver a condição de criá-los. Isso é um tanto quanto complicado, porque o peso cairia basicamente sobre os ombros da população mais pobre. Eles não deveriam procriar porque só gerariam mais miséria no mundo. É claro que no século XVIII, Malthus não tinha a mesma visão que a gente tem hoje em dia no século XXI. Um grande problema da teoria malthusiana é que o Malthus não sabia que haveria um desenvolvimento tecnológico que possibilitaria o crescimento da produção agrícola. Da mesma maneira que a população tende a crescer, se estabilizar e depois retroceder, depois retrair, diminuir. Após a Segunda Guerra Mundial, uma nova teoria surgiu para se opor à teoria de Malthus. Essa teoria, chamada neo-malthusiana, é extremamente importante porque após a Segunda Guerra Mundial é observado uma elevação das taxas de natalidade no mundo, o chamado baby boom. Esse baby boom, essa explosão demográfica, acabou sendo perceptível principalmente nos países subdesenvolvidos. O que o neo-malthusianismo propõe é que a causa da miséria é o elevado índice de natalidade. Isso significa que quanto mais filhos você tiver, mais miserável você vai ser. Para solucionar essa situação, os neo-malthusianos propõem um controle de natalidade através do uso de contraceptivos. Essas ideias foram aplicadas em larga escala ao redor do mundo, como por exemplo na China na década de 70 com a criação da política do filho único. A teoria que se opõe aos neo-malthusianos se chama reformista ou marxista. Ela ganha muita força na década de 70 e propõe que a causa da miséria não é o elevado índice de nascimentos, esse elevado índice de natalidade. Na verdade, é o oposto. Você não é miserável porque você tem muitos filhos. Você tem muitos filhos porque você é miserável, porque você não tem acesso à saúde e educação de qualidade. Imagine, por exemplo, os países ricos hoje em dia. Em algum momento da história, eles tiveram um grande crescimento populacional e isso não impediu com que eles ficassem ricos. Para resolver esse problema, os marxistas e os reformistas acabam propondo reformas no social e no econômico, melhorando a qualidade de vida da população, fazendo com que essa população tenha acesso a serviços básicos de qualidade. A partir do momento em que a população tem acesso à informação, as taxas de natalidade começam a diminuir. A quarta e última teoria se chama ecomalthusiana e ganhou muita força no final do século XX. A teoria ecomalthusiana é basicamente uma neo-malthusiana com viés ambientalista. Ela sugere que o elevado crescimento populacional acaba ocasionando uma pressão muito grande no meio ambiente. Para resolver essa situação, ou pelo menos para mitigar esses impactos, um conceito chamado desenvolvimento sustentável passa a ser extremamente importante. O desenvolvimento sustentável propõe um crescimento da economia e uma acumulação de capital, levando em consideração que questões ambientais precisam ter foco. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar, ativar a notificação, se inscrever no canal e, se possível, comentar também. Até o próximo vídeo, galera. Beijo grande. Tchau!